Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, estamos chegando, seja muito bem-vindo ao 10º episódio do nosso devocional Café e Graça. O meu café acabou, acabou, estava tomando aqui enquanto estava rodando o cronômetro aí, mas nós vamos tomar agora. Enquanto isso, você vai compartilhando aí. Pega esse link aí, vamos compartilhar. Deixa eu colocar aqui meu cafezinho, papai. Muito bom. Pega esse link aí, bora compartilhar. Porque hoje nós vamos continuar falando a respeito da graça de Deus, da salvação pela graça. Hoje eu quero te mostrar esse princípio fundamental que tem sido abalado aí por causa da religiosidade nesse tempo, mas nós estamos aqui para restabelecer, pelo menos para que você tenha a oportunidade de ter o entendimento bíblico sobre esse assunto. Então, eu te peço para você compartilhar, aperta o like aqui, aperta o like, meu amigo, para que a gente possa alcançar mais pessoas e abençoar a vida de outras pessoas também. Vamos lá, na terça-feira nós começamos a falar aqui a respeito da salvação pela graça, né? No versículo 5 de Efésios 2, Paulo diz: pela graça sois salvos. E aí eu te falei sobre isso, na verdade eu te dei um resumo sobre isso, né? E aí eu falei sobre essa sua nova identidade em Cristo, que você morreu e ressuscitou. Você tem uma nova identidade e tem também uma nova posição espiritual. E aí no versículo 7, Paulo diz o seguinte, Efésios 2:7, que Deus nos ressuscitou com Cristo, nos entronizou nos lugares celestiais, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Entenda o seguinte, a graça sempre foi a plataforma original de Deus. Deus sempre quis se relacionar com o homem através da graça, através do amor, da bondade, do favor dele para conosco. Mas isso aconteceu no Éden com Adão, mas Adão quebrou essa aliança. Depois Deus vem estabelecendo isso com Abraão, né? Depois vem a lei, e aí entra a lei no meio do negócio com Moisés e vira uma bagunça. E agora nós temos essa realidade espiritual. Mas a graça, ela é muito superior à lei, porque ela antecede a lei. A graça não é uma modinha atual. A graça é o coração de Deus. Deus é gracioso. E Paulo fala que essa graça, ela estava oculta. As pessoas não entendiam, e muitos não entendem até hoje o que é a graça de Deus. As pessoas acham que graça é apenas Deus dar ao homem a salvação. Não. A graça é uma plataforma que Deus estabeleceu para que eu possa acessar, como diz aqui o texto, toda a riqueza, toda a bondade de Deus para mim. A graça é a plataforma segura que Deus estabeleceu para eu viver a plenitude da minha identidade, a plenitude do propósito dele para mim. Nós vamos falar sobre propósito no sábado. Mas entenda o seguinte, todas essas coisas só são possíveis debaixo da graça, sob o solo da graça. E aí no versículo 8, Paulo diz o seguinte: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo faz uma afirmação categórica: vocês são salvos pela graça. Como eu falei para você, salvação aqui não é ir para o céu. Salvação aqui é ser restaurado ao plano, ao propósito e à identidade original de Deus. Como que eu faço para viver a vida que Deus tem para mim? Pela graça. Como que eu faço para viver a plenitude do propósito de Deus para mim? Pela graça.
As pessoas, todos nós acreditamos, não há um cristão que ache que mereça salvação. Não há. Todos nós acreditamos que a salvação é pela graça. Mas, porém, entretanto, sobre todas as coisas, as pessoas acham, eu fui salvo pela graça, mas agora eu preciso me manter. Porque senão eu vou perder. E outra coisa, Deus me deu a salvação, o resto eu vou correr atrás. Só que isso não é nem o significado da palavra. Você crer que Deus te dá a salvação e agora as outras coisas você tem que correr atrás, nega o próprio significado da palavra salvação. Porque salvação é regeneração, é restauração. Não há cogitação nenhuma na palavra original salvação para apenas ser livre do inferno e ir para o céu. Não há. Salvação é regeneração. É você ser trazido de volta ao plano original de Deus para você. A identidade original, a herança original, a posição original. Tudo que Adão perdeu, Deus vem em Cristo restabelecer para nós. E tudo isso é mediante a graça. Só que como eu recebo isso? Pela fé. Pela fé em quê? Em Cristo. Pela fé na obra consumada. Agora, para ter fé é preciso ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação. A pregação das boas novas de Cristo. Ou seja, quando eu vou para um culto, quando eu vou assistir uma ministração, eu preciso ter consciência de que aquela ministração precisa falar sobre Jesus, precisa me revelar Jesus, para que eu creia em Jesus, para que a minha fé seja fortalecida e eu acesse a graça para viver o que Deus tem para mim. Sabe, nós estamos acostumados a ir ao culto para ouvir sobre nós, sobre o nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa falta de vergonha, a nossa falta de santidade. Nós. O culto não foi feito para isso. A pregação do evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo. Eu ouvir sobre os meus erros, eu ouvir sobre mim, me gera uma consciência de mim mesmo. Mas eu ouvir sobre Cristo gera fé para eu acessar a plataforma da graça, onde tudo já está disponível para mim. A minha transformação, a minha libertação, a minha cura, a minha mudança de vida, de caráter, de comportamento, tudo isso está em Cristo. Então eu preciso ouvir sobre Cristo. Sabe, todos nós acreditamos que somos salvos pela graça, mas as pessoas não acreditam que são libertas pela graça. Elas acreditam que são libertas pela lei. Você tem que mandar elas fazer, você tem que vigiar elas, você tem que policiar elas para que elas não pequem. Porque senão, não são transformadas. Mas isso não é a verdade bíblica. Tudo o que eu vou viver em Cristo é pela graça. Minha libertação é pela graça. Minha cura é pela graça. Minha prosperidade é pela graça. Minha libertação é pela graça. Meu casamento abençoado é pela graça. Tudo é pela graça. Mas eu preciso ter fé para receber. E a fé vem por ouvir. Então, na verdade, o que os pregadores precisam se preocupar não é em falar para o povo sobre o povo, é falar para o povo sobre Cristo. Porque se o povo ouvir sobre Cristo, crerão na obra consumada, e crendo na obra consumada, acessarão a graça, e acessando a graça, acessarão a vida que Deus tem para eles. Mas não é essa a realidade dos nossos cultos. Não é essa a realidade das igrejas. Você vai para o culto para ouvir sobre você. Você tem que melhorar nisso. Você tem que fazer aquilo. Você não sei o quê. Você. Quando não é você, é o diabo. O diabo está fazendo isso. O diabo está fazendo aquilo. O diabo. Você é diabo. Diabo, você. Irmão, e Cristo? Onde está Cristo? Onde está a minha identidade? Onde está a minha nova posição? Onde está a minha herança? Onde está o Evangelho?
Não confunda, irmão, eloquência. Não confunda palavras bonitas. Não confunda autoconhecimento. Não confunda autoajuda. Não confunda legalismo com o evangelho. O evangelho é sobre a obra consumada de Jesus. É sobre a sua identidade em Cristo. Isso é o evangelho. E Paulo traz isso para nós, e nós estamos estudando isso há 10 episódios, para que você tenha revelação disso. E Paulo diz, você é salvo pela graça, e você recebe isso pela fé. É um presente de Deus, né? Ele diz, não vem de vós, é um dom é presente. Deus escolheu, como nós lemos lá atrás, por amor, nos salvar. Deus escolheu, em seu grande amor, nos dar justiça. Qual é a justiça? Cristo pagando o preço no nosso lugar, e nós temos a oportunidade de viver uma nova vida. Isso é o evangelho, meu irmão. Isso é a graça. Nós precisamos restaurar esse pilar, irmão. No versículo 9 ele diz, falando ainda sobre a salvação, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. A palavra obras aqui é obediência à lei. Então, o que Paulo está deixando claro aqui é que ninguém é salvo porque obedece os mandamentos. Porque a ideia das pessoas é essa. Eu não bebo, não fumo, não roubo, não mato, não prostituo, eu não vou para balada, eu não faço isso, eu. A salvação vem de Deus, não vem de você. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Ah, mas eu cumpri todos os 613 mandamentos. Primeiro, você já mentiu, porque você não consegue. Ninguém consegue. Ao cumprir 10, Deus vai relevar. Não vai. Não vai. Paulo deixa claro, a salvação não vem por obediência à lei. A salvação não vem por caridade. Tem um monte de gente que dá dinheiro para pobre, que dá comida para pobre, que dá roupa para pobre, que ajuda mendigo, que ajuda isso, que ajuda aquilo, achando que vai barganhar com Deus a sua salvação. Meu irmão, sua salvação tem um preço. E o preço já foi pago. Você não pode pagar. Você não pode. Você e eu somos pobres demais para pagar qualquer coisa que provenha de Deus. Somos pobres para pagar a salvação, somos pobres para pagar a cura, somos pobres para pagar a libertação, somos pobres para pagar a prosperidade. Tudo que Deus nos dá, se fosse para pagarmos, não teríamos dinheiro suficiente. E sabe o que é mais legal? Deus não precisa vender nada disso, porque Ele é rico demais. Ele não precisa disso. Você é pobre, eu sou pobre. E Ele é rico. Esse jogo não vai dar certo. Por isso que Ele nos dá. Ele nos dá. Ele nos dá a cura, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a transformação, Ele nos dá porque Ele é bom e Ele tem em abundância. Nós é que precisamos receber porque não temos nada. Jesus ensinou que maior é o que serve, maior é aquele que dá. Meu irmão, Ele está falando de Deus. Deus quer te dar, Deus quer te abençoar, Deus quer te prover, Deus quer te salvar. Mas você precisa ter fé para receber e parar de querer merecer. Não, eu orei essa semana inteira e Deus vai me abençoar. Não vai. Porque se Deus te abençoa nessa condição, Ele estará reforçando o comportamento errado, uma crença errada. Deus age de misericórdia. Misericórdia e graça são diferentes. São coisas diferentes. A maioria dos crentes estão vivendo por misericórdia e não por graça. Por quê? Porque não tiveram
a revelação. E que bom que você está aqui e você está tendo a oportunidade de acessar esse conhecimento. E eu espero que você faça bom uso disso. Porque é poderoso demais essa palavra, é poderoso demais esse entendimento. Lembre-se, quando a Bíblia fala sobre salvação, ela não está falando sobre ir para o céu. Ela está falando sobre vivermos o plano original de Deus para nós. Na nossa identidade, na nossa posição, na nossa autoridade, em todos os aspectos, segundo aquilo que Deus estabeleceu. Isso é salvação, é sermos restabelecidos, reconectados, regenerados ao plano original. Ir para o céu é consequência, mas o foco não é esse. O foco é a sua saúde, o foco é as suas finanças, o foco é o seu caráter, o foco é o seu casamento, o foco é o seu propósito, que nós vamos falar sábado sobre isso. Isso é salvação. Abrange todas as 12 áreas da sua vida nas 3 esferas do seu ser, espírito, alma e corpo. Isso é salvação. Ir para o céu é consequência. E tudo isso é pela graça. Isso é boas novas, né, meu irmão? Isso é muito bom. Eu não sei se você consegue entender isso. É coisa boa demais. O evangelho é loucura, como diz Paulo, né? É loucura para os que creem. É loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos orar? Vamos orar para que essa palavra enraize no nosso coração e a gente possa avançar rumo a essa revelação. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Senhor, nós recebemos dessa palavra. E como é bom sabermos que o Senhor é gracioso. E há uma vida extraordinária disponível para nós. Que não depende da nossa obediência à lei, nem da nossa performance. Mas depende da nossa fé. Fé na obra consumada. Por isso precisamos ouvir cada vez mais, Senhor. Ouvir, ouvir e ouvir e ouvir a respeito da obra consumada de Jesus. Porque é isso que vai nos fazer acessar toda a plenitude da graça. Pai, no nome de Jesus, que cada um que me acompanha aqui, Senhor, eu oro, Pai, dá revelação para essas pessoas. Dá entendimento para essas pessoas, Pai. Que não seja algo jogado fora, mas que sejam sementes que irão frutificar e gerar muitos frutos para a glória do teu nome. Eu oro por isso, por espírito de revelação e de sabedoria, que seja revelado a graça sobre cada mente, sobre cada coração, em nome de Jesus. Que esse dia, Senhor, seja um dia abençoado e que essas pessoas possam experimentar nesse dia de hoje a abundância da graça do Senhor. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe isso? Você crê nisso? Glória a Deus. Amém, né? Que bênção. Bom, compartilha esse link, manda para o máximo de pessoas que você puder. Vamos abençoar a vida das pessoas. E sabadão nós estaremos aqui. Eu quero falar com você sobre propósito. Versículo 10 de Efésios 2 é um versículo que as pessoas usam aí muito para debater sobre salvação e tal. E nós vamos falar sobre isso no nosso devocional de sábado. Então não perca, tá bom?
Vai ser uma bênção e vai te ajudar a discernir e entender um pouco mais daquilo que a palavra nos instrui. Deus abençoe você, um excelente dia e até sábado, se Deus quiser. Até lá, paz!